Vamos, em nome de Jesus, para iniciarmos o nosso culto divino, vamos cantar o hino 139, Tribulado o Coração. Inspira, Senhor, o nosso irmão, que traga a mensagem, que
sabedoria para colocar nossa vida em prática, nos converter, para que possamos também levar esta mensagem de luz para outros que estão desejando chegar aos céus. A tua paz nos abençoa. E em nome de Jesus te agradecemos eternamente. Amém. A irmã, a irmã, que é irmão perguntar, irmão José, que é louvar o nosso Deus. Um pouco, vai chamando por ele. Feliz Natal, meus irmãos. Deus, na paz, no amor, providência esteja conosco. Esta não é sabática, não só hoje, mas sempre. Amém? Escolhi o hino para entoar ao nosso Deus. Mas esse hino chamado é obrigado para um tempo assim forte, né? É o hino 233, com o título Paz no Vale. Essa paz é magnífica, não? Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dê-lhe a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã, ou à noite ao dormir, haverá paz no vale para mim. Haverá paz no vale para mim, eu sei. Haverá paz no vale. Minha sombra da noite, quando o sol surgir no horizonte, enfim, e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar, na presença do meu Salvador. E eu não gosto de acreditar só, né? Com os irmãos. Porque esse pessoal está diferente, com as vozes dos irmãos, ela toda preenche vazio, né?
Como bom cantor no vale, vamos cantar também neste mesmo vale. 250, quero ver os irmãos não sabem, beleza? Neste mesmo vale de Taigo, não teremos sombras, talvez Jesus, não teremos sombras, talvez Jesus, para darmos o galardão, para darmos o galardão. Não teremos sombras, talvez Jesus traga o galardão. A canção gloriosa de quem venceu, cantaremos quando Jesus voltar, cantaremos quando Jesus voltar. Divina, entoaremos toda real canção, cantará, chegarmos e vier Jesus, traga-nos o galardão, traga-nos o galardão, traga-nos o galardão. Não teremos sombras, talvez Jesus traga-nos galardão. Amém. Nós recebemos esse galardão na manhã gloriosa. Que Deus nos abençoe e nos conduza nesse caminho. E tem algumas dificuldades, né? Mas não é nada para o que haveremos de alcançar, que é a salvação. Amém. Aonde vamos ter mais que ela valeu? Essa aqui ficou melhor, né, Lu? Melhor assim. Ela pode ter a câmera clara. Aquele que é modelo, que aparece.
Nós agradecemos aos irmãos e às irmãs, que Deus os abençoe, que a graça de Cristo possa ser suficiente para nós, que esses louvores subam ao céu um cheiro de vida para a vida. Amém. Eu desejo aos irmãos e às irmãs, nesta manhã, mas que hoje, esta manhã seja uma manhã de salvação para nós. Que a graça de Cristo possa ser suficiente para nós possamos ter um encontro com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Eu peço aos irmãos que orem para que a palavra de Deus possa ser temperada com sal e venha preencher o nosso vazio. Amém. Nós queremos meditar no tema, como Jesus tratava as pessoas. Então, nós sabemos que Jesus é um ser social, né? Jesus não foi um eremita. Jesus não se isolou da humanidade. Ele veio conviver com os seres humanos. Aqui na introdução eu li que diz que a palavra de Deus nos manda que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo. Jesus tinha que mesmo não a forma de Deus, mas ele não teve por usurpação de ser igual a Deus. Jesus não ficou lá no alto, olhando o sofrimento da humanidade. Mas o que foi que ele fez? Ele se identificou conosco, ele tomou a forma humana, conviveu com os seres humanos. Então se tornou como nós, da mesma dor, a mesma lágrimas, os mesmos sentimentos que nós temos, Jesus teve também. E a palavra de Deus diz que ele foi como? Ele foi obediente, tornou-se servo. Ele era um rei, né? Uma cadeira, né, irmão? Um rei. E ele fez o quê? Tornou-se como nós. E pior do que nós, porque ele tornou um servo. Jesus, eu vim para ser, eu não vim para ser servido. Então, Cristo tem muitas coisas para nos ensinar. O Deus que criou o mundo, criou o universo, que era um com o Pai. A palavra de Deus diz que todos os anjos o obedecem. Ele, no entanto, despiu de sua posição, baixou da sua posição para conviver conosco, para se relacionar conosco, para conhecer a nossa necessidade, a nossa dificuldade, o nosso medo, as nossas aflições e nos auxiliar. Então, aqui nos diz um pensamento importante. Jesus tratava as pessoas com amor, compaixão, graça e verdade. Então, como é que Jesus tratava as pessoas, irmão? Amor, compaixão, graça e verdade. E aqui nos diz ainda, aceitando a todos, focando no melhor de cada um. Então, Jesus focava no melhor de cada um. Não é como nós. Foi o que nós estudamos na lição. Nós focamos o ruim das pessoas e começamos o quê? Fala mal, né? Mas Jesus não fez isso. Jesus focava no melhor de cada pessoa, de cada um de nós, curando e orientando, mesmo confrontando falsidades, sem insultar e ensinando o perdão ilimitado. Então Jesus ensinou o quê? O perdão ilimitado. Ele conviveu com pessoas difíceis, mas ele não se conflitava com essas pessoas. Ele perdoava essas pessoas e trazia-os para perto de si. Ele procurava salvar essas pessoas. Então, a palavra de Deus diz lá em Mateus, capítulo 18, versos 21 a 22, é a palavra de Pedro. Pedro chegou a Jesus, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu o perdoarei? Ele está preocupado com isso. É nossa preocupação, né, irmão? Perdoar é difícil, irmão. Que perdoar é divino. E nós, nossa natureza, sabemos que nós temos uma natureza pecar. Que errar é humano, perdoar é divino. E Jesus Cristo, ele, o apóstolo Paulo, Pedro está preocupado com isso. Nós também nos preocupamos, porque
disse-lhe: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então Jesus falou, o perdão de Jesus é ilimitado. A palavra de Deus diz que, em João 1,14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do cheio de graça e de verdade. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus ensinou. E o segundo mandamento é Mateus 22:19. Amarás o teu próximo como a ti. Então, Deus colocou a lei de Deus, 10 mandamentos, se resume a só palavra, o amor. Então, às vezes, nós não entendemos isso. Então, o amor é essencial para que nós saibamos viver uns com os outros. Aqui diz que a sua abordagem era personalizada e focada na salvação de cada indivíduo, sem generalizações, inspirando transformações. Então, Jesus focava a salvação em cada pessoa, em cada ser humano, em cada indivíduo, cada sujeito. Ele focava a salvação. E diz que Jesus não fazia o quê? Generalizações. Ele ia a todos. Então, quais são os princípios do tratamento de Jesus? Todo tratamento tem um princípio. O princípio é o que? Uma base, não um fundamento. É um fundamento. Por exemplo, você que eu falo, o leite é uma base. Por que o leite é uma base? Porque do leite vem o requeijão, vem a manteiga, vem o iogurte, né? O doce, né? Vem várias coisas do leite. Então o leite é uma base. Então, os princípios que regem aquilo que Cristo fazia deve ser o nosso também. Então, quais são os princípios do tratamento de Jesus para com as pessoas? Aqui em Lucas, no capítulo 7, no versículo 36 a 50, nós encontramos quem? O relacionamento de Jesus com Maria Madalena. No banquete disse Simão. Simão deu um banquete. Simão foi curado de lepra. Ele era um fariseu. Jesus o curou. E ele convidou Jesus para aquele banquete. E quem se encontrava ali? Maria, uma pecadora, uma mulher que Jesus expulsou dela quantos? Espírito mau? 7 espíritos maus. Era uma mulher também como prostituta. Jesus a libertou dessa condição. E ela estava ali, naquele local, naquela ocasião. E como Jesus tratou essa mulher?
que levou Maria a pecar, que foi ele mesmo que teve problema com ela, relações com ela. No entanto, naquela oportunidade, ele estava como? A condenando. E ele sondou Jesus, mas Jesus já o conhecia, ele já estava conhecendo o seu coração. Não teve essa mania de ficar julgando os outros. Então ele já estava julgando Jesus. Ele nem deu a Jesus como um salvador, mas colocou, nem profeta esse homem. Se esse homem fosse um profeta, não, baixou a posição de Jesus para um profeta. No entanto, Jesus era o Salvador do mundo. Se ele fosse profeta, sabia que ele foi que a tocou. É uma mulher pecadora. Então Jesus contou aquela história. Aquela história nós encontramos Simão e Maria. Aquele homem que devia, aquelas duas pessoas que deviam, eram tanto Simão como Maria. Aí Jesus mostrou que um devia uma grande quantia, o outro devia uma quantia pequena, mas foi perdoado há anos. O pecado de Simão era muito maior do que o pecado de Maria. E Jesus mostrou para Simão as oportunidades que ele teve de oferecer algo a Jesus e não ofereceu. Jesus, eu entrei na tua casa, tu me dás gosto. Essa mulher não deixa de pegar os meus pés, não me desse água para lavar, mas ela lavava com as suas, não me desse toalha, mas ela me enxugou com os seus cabelos, e tu nem ungiste a minha cabeça. Ele não deu a oportunidade para fazer algo com Jesus. Ele não fez, e Maria estava ali fazendo. E nós encontramos que muitos pecados daquela mulher foram perdoados. Aqui nos diz um pensamento importante do desejado de todas as nações. Jesus começou sua obra de reforma pondo-se em íntima simpatia com a humanidade, ao passo que mostrava a maior reverência para com a lei de Deus, censurava a pretensa piedade dos que mostrava a maior piedade dos fariseus, e tentava libertar o povo dos regulamentos absurdos que o acorrentava. Procurava derribar as barreiras que separavam as diversas classes sociais, a fim de unir os homens como os filhos de uma só família. Então, Jesus começou que a sua obra de reforma fazendo o que, irmão? Convivendo com as pessoas, se associando com as pessoas. O desejado de todas as nações que ele pôs-se em íntima simpatia com a humanidade. E ele diz que veio para libertar o povo dos regulamentos absurdos que os acorrentaram. Então, nós encontramos que a humanidade ela é cheia de quê? De regras, padrões sociais. E esses padrões sociais que ele faz afasta as pessoas de Deus. Então, nós temos até mesmo um fardo. E Jesus já libertou o homem desses padrões. Uma pessoa se acha melhor do que o outro, nós se achamos santo, e se ele seguir as pessoas, mas Jesus não assim, ele trouxe íntima relação com a humanidade. Aí diz que ele tinha compaixão e misericórdia. Olhava para as pessoas com graça e compaixão, demonstrando cuidado pelos aflitos e necessitados. Então Jesus olhava as pessoas com graça, com amor, com misericórdia. Ele via em toda uma alma para que ele pudesse ser salvo. Em Lucas, no capítulo 10, versículo 30 a 37, nós encontramos que a parábola do bom samaritano. Aqui nós encontramos a parábola do bom samaritano. Nessa parábola, o que é que Jesus tem ensinado para nós? Devemos ter compaixão, ajudar o nosso próximo, não ter uma pretensa religião. Às vezes, nós temos
E o levita, um dos deles, como lei, olhou a miséria do homem, contemplou, mas ficou de parte. Assim, às vezes nós olhamos, observamos a condição da pessoa, vendo que está precisando de nosso auxílio, do nossa ajuda, e nós não queremos se envolver. E a Bíblia diz que foram os religiosos que mataram Jesus, sabia? Às vezes nós somos religiosos, defendemos a nossa fé, defendemos a nossa igreja, defendemos a nossa doutrina, mas não temos as práticas de Jesus, não temos o amor de Cristo em nós. Nós precisamos ter o que em nós? O amor de Cristo. Aqui nós encontramos, respondendo, Jesus disse: desceu um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de lado, não queria se envolver, um religioso. Mas um samaritano, e de igual modo também, um levita, chegando àquele lugar e vendo-o de lado. Mas um samaritano que ia de viagem, como ele chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre as suas cavalgaduras, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que eu com mais gastarem, eu pagarei. Quando voltar, aí Jesus perguntou: qual destes 3 te parece próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: porque os 2 de misericórdia para com ele. Disse por Jesus: vai e faz da mesma maneira. Ele está perguntando: que é o meu próximo. Nós podemos observar, irmão, que os fariseus se achavam tão importantes que ele não podia nem colocar na sua boca a palavra samaritana. Foi o que ele disse? Porque usou de misericórdia. O terceiro, ele nem queria usar a palavra samaritana na sua boca, que achavam os samaritanos como pessoas abomináveis, pessoas que não mereciam a graça de Cristo, pessoas que não mereciam a misericórdia de Deus. Aí Jesus falou assim: olha, faz o mesmo. Da mesma maneira que o samaritano tratou aquele homem, você também tem que tratar. A palavra de Deus diz que aquilo que nós queremos que os outros nos façam, devemos fazer primeiro. Essa é a lei dos profetas. Então, o que eu quero de bom para mim, eu tenho que fazer primeiro para as outras pessoas. E geralmente nós estamos contrários. Aquela parábola, o livro Parábola de Jesus, se expressa. Na parábola do bom samaritano, Cristo respondeu a essa pergunta. Mostrou que nosso próximo não significa unicamente alguém da igreja ou da fé que pertencemos. Não faz referência à nacionalidade, cor ou distinção de classe. Nosso próximo é toda pessoa que carece de nosso auxílio. Quem é o nosso próximo? Toda pessoa que carece de nosso auxílio, que carece da nossa ajuda. Nosso próximo é toda pessoa ferida e magoada pelo adversário. Nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus. Então nós somos próximos um do outro, porque nós somos o quê? Propriedade de Deus. Jesus veio salvar aqueles que haviam perdido. E todos nós somos como um filho pródigo. Deus foi lá no jardim do Éden em busca de Adão. Depois ele enviou seu filho para nos salvar, para nos resgatar. O João, certa vez, ele queria pedir que caísse fogo do céu para consumir os samaritanos. Foi o que Jesus disse: você não sabe que o Espírito sou ele, não vim condenar os outros, salvar as pessoas. Então Jesus Cristo veio salvar, veio resgatar as pessoas das garras de Satanás. Jesus, ele focava no melhor das pessoas. Jesus elogiava e incentivava, realçando o bem das
fez com um oficial romano. Então Jesus observava as pessoas, elogiava as pessoas, incentivava as pessoas, auxiliava, focava no melhor, naquilo que a melhor pessoa tinha. Nós devemos ter essa capacidade. Devemos perceber o melhor das pessoas, auxiliá-lo, incentivá-lo. Então, como professor, tem que incentivar o aluno. Hoje em dia, antigamente a gente estudava como dava aula. A gente não estuda mais como dava. A gente estuda como uma pessoa aprende. Como conviver com o ser humano, como se relacionar com o ser humano. Então, aquelas pessoas mais difíceis, nós aproximamos dele e fazemos um trabalho pessoal com aquela pessoa. E ele vai mudando, se transformando. Então, Jesus assim fazia. Em Mateus, no capítulo 8, no versículo 5 a 13, nós encontramos aquela relação entre Jesus e o centurião. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu cunhado jaz em casa paralítico e voluntariamente atormentado e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: Eu irei e darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Uma coisa importante que esse centurião tinha, ele não se achava privilegiado, irmão. O grande perigo de nós é nos achar privilegiados, nos achar melhor que os outros, não achar que temos uma posição, ou porque temos um conhecimento, ou porque temos um cargo, aí não achar melhor do que o outro. Mas aquele centurião, foi o que ele disse: Não sou digno que entre na minha casa. Ele se colocou diante de ele viu o quê? A posição de Jesus. Coisas que não viam os fariseus, os escribas, os principais, via Jesus como um homem, A palavra. como um homem carpinteiro, um homem analfabeto, Assim eles viam Jesus. Eles diziam: onde ele sabe ler para não ter estudado? Então censuravam Jesus, mas o Senhor disse: Eu não sou digno que entre mais no meu telhado. Dize somente uma palavra e o meu criado estará. Hoje também o seu nome sob a autoridade e tenho dado as minhas ordens. E digo a ele: vai, e a ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele faz. E maravilhou Jesus, ouvindo isso, e disse ao que seguiu: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Como é que você não via Jesus? Como um homem de autoridade, como um Senhor, como o próprio Deus. Ele diz: olha, eu sou um homem de autoridade, a minha palavra tem poder. Eu digo a ele: vai, eu digo a ele: vem. E ele diz: o Senhor é um homem de autoridade. A tua palavra tem poder. Basta, Senhor. Ele diz uma só palavra. E Jesus se maravilhou daquele homem. Jesus também se maravilha de nós. Ele sabe a nossa circunstância, conhece cada um de nós. O próprio Deus enviou seu Filho para nos salvar. Diz que ele veio ao nosso encontro. Mas vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assim ao ver com Abraão, Isaac, Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, Cristo aqui incluiu todos. Virão pessoas do Oriente, do Ocidente, de todo lugar, para o que? O servir. E muitos primeiros serão derradeiros. E muitos derradeiros serão os primeiros. Então nós precisamos ter sabedoria. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crê, te seja feito. Naquela mesma hora, seu
criado. Ficou são. Salvo. Verdade. Então nós precisamos ter a fé. Nós precisamos também reconhecer as pessoas como Jesus reconheceu. O livro Desejar de Todas as Nações, na página 136, assim nos fala: Jesus via em cada ser humano alguém a quem devia ser feito o chamado para o seu reino. Em cada pessoa, Jesus via o quê? Pessoas para chamar para o seu reino. Aproximava-se do coração do povo, misturando-se com ele como alguém que ele desejava bem-estar. Então Jesus misturava com as pessoas e procurava auxiliar aquelas pessoas. Procuravam nas ruas públicas, nas casas particulares, nos barcos, na sinagoga, às margens do lago, nas festas oficiais. Ia ao encontro em suas ocupações diárias e manifestava interesse em seus negócios seculares. Levava suas instruções às famílias, pondo-se assim no interesse no próprio lar, sob a influência de sua divina presença. A poderosa simpatia pessoal que dele emanava conquistava os corações. Retirava-se muitas vezes para as montanhas a fim de orar a sós, mas isso era um preparo para seu labor entre os homens da vida ativa. Nesses períodos, volvia para aliviar o enfermo, instruir o ignorante e quebrar as cadeiras aos cativos de Satanás. Então Jesus só se retirava do povo para o quê? Orar, se repartir. Depois ele voltava para fazer o quê? Aqui nos diz. Ele aliviava os enfermos, instruir o ignorante e quebrar as cadeiras aos cativos de Satanás. Então todas aquelas pessoas que estavam presas nas garras de Satanás, Jesus vinha e fazia, Libertava. aquelas pessoas, Verdade. curava aquelas pessoas. E ele era um ser social por excelência. Nós precisamos conviver com as pessoas, se relacionar com as pessoas, conversar com as pessoas. Nós, porque somos cristãos, não somos melhor do que ninguém. Verdade. Nós somos pecadores. Nós também somos carentes da graça de Cristo. E eles também são carentes. Outra coisa importante, um dos princípios de Jesus era a graça e verdade. Suas palavras eram cheias de graça e verdade, tocando os corações, inspirando resposta positiva. O que ele diz lá em Isaías 60? O Senhor me deu uma língua o quê? Erudita. O Senhor me desperta a cada manhã. Jesus tem uma língua erudita. Por que Jesus tinha uma língua erudita? Porque ele buscava a graça do Pai, estava sempre buscando a presença do Espírito Santo na sua vida para o quê? Retribuir as pessoas. E ali Isaías mostra a sua missão. Aqui em Lucas, no capítulo 4, versículo 22 diz: e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que saía de sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Então, como era essa palavra que saía da boca de Jesus? Maravilhosa. Palavra edificante. Palavra de quê? Palavra que transformava a vida das pessoas, trazia alegria, vitalidade às almas. Então, era a palavra de Cristo. No livro Desejar de Todas as Nações, na página 335, diz: Cristo mesmo nunca suprimiu uma palavra da verdade, mas sempre a proferiu com amor. Então, como é que Jesus falava a verdade? Mas Jesus falava a verdade como? Com amor. Com amor. Exerceu o máximo tato e cuidadosa, benéfica atenção em seu trato com o povo. Nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa, não ocasionou nunca se motivo com a dor, uma alma sensível, não censurava a fraqueza humana, denunciava sem temor a hipocrisia, a incredulidade e a iniquidade.
Verde, o caminho, a verdade e a vida. Rejeitaram a ele, o Salvador, mas olhavam com poderosa ternura e com tão profunda dor, porque lhe partiu o coração. Toda a alma era preciosa aos seus olhos, conquanto se portasse sempre com divina dignidade, inclinava-se com a mais terna consideração para todo membro da família de Deus. Vi em todos homens, alma caída, que era sua missão salvar. Então, Cristo veio em todo o que? Alma caída, que era sua missão. Ele diz que nunca vez foi ruim, porque a palavra de Deus, que ele se portava com divina dignidade, mas se inclinava com a mais terna consideração para todo o membro da família de Deus. Então, Jesus era um homem digno, era um homem nobre, era uma pessoa que não tinha pecado, era uma pessoa pura, mas ele estava o quê? Prontos para ajudar qualquer membro da família humana. Então, Jesus era assim se comportava. Aqui ainda no texto das Nações, de outro pensamento que diz assim: durante seu ministério, Jesus empregou mais tempo em curar os doentes do que em pregar. Então, Jesus ele mais curou pessoas do que pregar. Por que não? Por exemplo, eu posso fazer um sermão aqui bonito, mas um sermão bonito não muda a vida das pessoas. Vai mudar a vida das pessoas a minha maneira de viver, a minha maneira de agir, é a minha maneira de conviver com vocês. Até eu gosto muito, como a minha professora sempre explicava, eu estava no curso de pedagogia, olha, professor, né, de uma aula bonita que o aluno precisa. O aluno precisa de uma aula bonita, posso dar uma aula bonita, dar cachorro, um monte de coisa. Mas deixa o aluno aprender. O que esse aluno mudou, ou vamos transformar na sua vida. Então, a minha vivência com as pessoas, ela tem que levar as pessoas a uma mudança, a uma transformação. Então, o professor, ele precisa, então Jesus, ele não quer fazer coisas para ser visto, mas ele queria auxiliar as pessoas, né? Seus milagres testificavam a veracidade de suas palavras de que não quer destruir, mas salvar. Sua justiça ia diante dele. E a glória do Senhor seria de retaguarda. Onde quer que fosse, procedia a fama de sua misericórdia. Onde Jesus chegou, irmão, a sua misericórdia estava com ele, né? Onde havia passado, regozijavam assim, na saúde, os que tinham sido objeto de sua paixão, experimentavam as forças recém-adquiridas. Multidões se lhe apinhavam em torno para ouvir os seus lábios, as obras que o Senhor realizara. Sua voz foi o primeiro som que muitos ouviram. Então, a voz de Cristo foi o quê? O primeiro som que muitos ouviram. Seu nome é a primeira palavra que proferiram. Seu rosto, o primeiro que contemplaram. Por que não amaria a Jesus, proclamando-lhe o louvor? Então, aquelas pessoas se regozijavam com Jesus, porque Jesus restaurava, curava, trazia alegria, trazia saúde. Então, aquelas pessoas tinham prazer em estar com Cristo. Ao passar ele pelas cidades e aldeia, era como uma corrente vital, difundindo vida e alegria onde quer que fosse. Então, onde quer que Jesus fosse, era como que uma corrente vital, algo essencial para a vida, para a saúde, para a felicidade das pessoas. Então, assim era a vida de Jesus. E aqui nos diz que os seguidores de Cristo devem trabalhar
6, cumpre-nos alimentar os famintos, vestir os nus, confortar os doentes e aflitos. Devemos ajudar os que estão em desespero e inspirar esperança aos animais. Então, nós dizemos, somos seguidores de Cristo. A obra que Ele fez, Ele manda que nós façamos. E para que nós consigamos fazer essa obra, precisamos olhar para Ele, pedir-lhe capacidade, sabedoria, entendimento, unir a nossa fraqueza à sua força. E Ele assim vai nos capacitar. E a nós também se cumprirá a promessa: a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. O amor de Cristo manifestado e abnegado o serviço pelos outros será mais eficaz em reformar os malfeitores do que a espada ou os tribunais de justiça. Então, o amor de Cristo manifestado em nós, nas pessoas, é mais eficaz do que os tribunais de justiça. Então, nós encontramos que muitas pessoas perigosas, bandidos perigosos, se converteram, tornaram uma pessoa mansa, né? Irmão César conheceu um rapaz que chamava lá de Vitória da Conquista, né, César? Ele era um perigosíssimo. E, no entanto, ele tornou uma pessoa da nossa igreja. E uma vez ele disse assim: olha, eu tinha um colega que era gente muito marginal, terrível. Aí eu fui ver, assim, tinha um revólver. Eu disse: deixa eu ver esse revólver aí, o cara me deu. Eu disse: agora vem a tomada na mão, a pessoa me mata. Então, ele era assim, uma pessoa terrível. E ele se converteu numa nova criatura através da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é eficaz, ela é penetrante, ela é um agente de transformação na vida das pessoas. Nós precisamos vivenciar aquilo que Cristo vivenciou para que nós façamos aquilo que Ele fez. Em resumo, Jesus tratava as pessoas com amor transformador, que aceita, perdoa e busca o bem, se nunca comprometer a verdade, sendo o modelo nas relações. Então precisamos saber nos relacionar com as pessoas. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Às vezes, o seu exemplo é suficiente para que a pessoa sentar na igreja, né? As pessoas estão nos observando constantemente, e Ele sabe se nós somos cristãos e se não somos cristãos. Que Deus nos abençoe, que a graça de Cristo possa ser suficiente para nós e que nós possamos pedir a Deus sabedoria para que nós possamos ganhar algo no seu reino. Vamos todos de pé, concluímos o nosso culto desta manhã e vamos cantar o 432, junto ao coração de Deus. Enquanto cantamos, vamos recolher nossas ofertas de gratidão. Beijo.
Querido Deus, Pai de bondade e misericórdia, humildemente, Senhor, estamos aqui diante de Ti. Queremos agradecer por essa manhã que passamos aqui na Tua presença. Perdoa nossos pecados, nossas transgressões. Nos ensina a aceitar os ensinos de Cristo. Nós possamos vivenciar na nossa vida, Senhor. Amém. Venha nos auxiliar, abra nossos olhos, para que nós possamos ver toda a beleza que Te há. Abençoa esta igreja, que ela possa ganhar muita para o Teu reino, Senhor. Que ela seja com nossos filhos, aqueles que ainda não fizeram conselho contigo, que eles façam, Senhor. Eles aceitem, que eles reconheçam a Ti como Salvador pessoal. Tira o nosso coração de pedra, não dá o coração de carne. Ensina-nos a amar, ensina-nos a perdoar, ensina-nos a suplicar perdão, Senhor. Conduz-nos até os nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe, leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Nós já temos para a conclusão. Vocês também por nosso culto, que Deus de paz continue conosco, nos leve em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. São todos despedidos. Lembrando que o nosso obreiro